boa noite. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez em mais uma edição do Dr. Cast. Eu tenho o privilégio de receber nesta noite uma convidada muito especial que está estreando aqui na nossa bancada, doutora Monique Procópio. Ela que é cirurgiã dentista e especialista em lentes em resina, proprietária da Procópio Odontologia, uma jovem visionária, gestora. Muito bem-vinda. Privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Paula. Agradecemos. Doutora, conta um pouquinho da sua trajetória para que nós possamos iniciar esse bate-papo. A doutora é daqui de Cuiabá? Eu sou natural do interior do Mato Grosso, uma cidade que chama Castanheira. Sim. Fica mais ou menos 900 quilômetros daqui da capital. E eu fiz faculdade no interior de São Paulo, Fernandópolis. E aí, aqui em Cuiabá, tem mais ou menos 4 anos que eu moro aqui. Uhum, perfeito. Tua família não está aqui? Não está aqui. Toda no interior? Toda no interior. E essa desbravadora veio para Cuiabá, aqui se instalou, tem feito a sua carreira. Como que você escolheu a odontologia? O porquê escolheu atuar aqui em Cuiabá? Bom, na época eu nunca tive a vontade de ser dentista, né? Uhum. Eu fazia técnico em meio ambiente e eu Sim. tinha vontade de ingressar no meio ambiente. Sim. Tanto que na época eu fiz escola agrícola e aí eu passei na faculdade de engenharia florestal. E o meu tio, que hoje ele mora em Colniza, Mato Grosso, ele sempre falava, você tem que ser dentista. Então ele foi plantando essa sementinha em mim. E minha mãe também tinha vontade que eu fosse dentista. E na época eu usava aparelho e todo mês eu ia no dentista fazer manutenção e eu achava legal ele mexendo com aqueles ferrinhos. Eu falava, nossa, interessante. Então, no interior, minha família mexe com madeireira e eu queria mexer com o meio ambiente. Meu tio falava, isso não é bom nesse momento, talvez você vai ser melhor como dentista, né? E aí, isso foi plantando uma sementinha no meu coração, que acabou que na época eu fiz o vestibular e passei em odontologia no interior de São Paulo. Só que na época eu queria ser modelo. Eu sempre tive vontade de ser modelo, fazia alguns cursos, alguns desfiles, fotos. E aí eu tentei conciliar por ser São Paulo para mexer com a carreira de modelo e A odontologia. carreira de modelo com a carreira de odontologia. E aí, no meu primeiro ano de faculdade, o curso da odontologia é muito alto, né? Uhum. E chegou um momento que eles me chamaram para ir para a Índia, para trabalhar lá como modelo. E meus pais, com muito medo, por conta daquela novela que passou da Índia, Aham. então já foi algum freio para eu poder parar e pensar se eu seguia para modelo ou para odontologia. Aí eu pensei bem e acabei optando por odontologia. Hoje eu sou muito feliz com a odontologia, não me vejo fazendo outra coisa. Graças a Deus eu segui o ramo da odontologia. Hoje, até esses tempos eu estava pensando, meu Deus, se eu fosse modelo, será que eu iria estar como eu tô hoje? Então, Sim. hoje eu sou apaixonada pela odontologia, por cuidar do sorriso das pessoas. Então, foi esse mais ou menos a minha trajetória para dentista. Olha só, de modelo para dentista. Que Sim. história. Doutora, a gente sabe que todo início de carreira há muitos desafios, né? Nós enfrentamos desafios, obstáculos que até nos forjam e nos tornam mais fortes nas nossas áreas de atuação. Quais foram os principais desafios enfrentados ao abrir a sua própria clínica, né? E as conquistas mais marcantes que a Procópio Odontologia tem oferecido a você? Aí quando eu me formei lá em Fernandópolis, eu pensava que talvez minha vida iria ser para lá, para São Paulo. Eu fiquei 1 ano trabalhando aí eu fui para o Espírito Santo. Eu fui em Poucandarina. Eu fui para o Espírito Santo porque eu queria morar numa cidade que tinha praia. Sozinha? Sozinha. Minha mãe, graças a Deus, ela sempre fala assim, se você quer isso, eu te apoio, se você tá Seus feliz pais com sempre isso. te incentivaram. Sempre me incentivaram. Então, eu fui para o Espírito Santo, fiquei 1 ano trabalhando lá, adquirindo experiência, e eu me sentindo sozinha, não estava me encontrando. Aí a minha mãe sempre falava que aqui no Mato Grosso era bom para odontologia, de novo, plantando a sementinha na minha cabeça, que aqui no Mato Grosso era bom para dentista, para odontologia. Eu acabei voltando para o Mato Grosso, só que na época, lá a cidade que meus pais moram, eu não me encaixava, eu acho que tinha muito dentista, a cidade é pequena. Então, eu sempre tive um sonho muito alto, né? Eu sempre tive
um sonho que talvez na cidade que meus pais moram eu não iria Você conseguir. não via Não perspectiva via lá. isso mesmo. Aí eu acabei ficando em Cuiabá, tanto pela logística, por ter, eu consegui fazer pós-graduação, estudar mais, Aeroporto, né? aeroporto. Mais Quando eu fácil. cheguei em Cuiabá, eu comecei a encontrar as dificuldades igual lá no Espírito Santo, acho que um pouco maiores ainda. Eu comecei a atender várias clínicas em Cuiabá, Várzea Grande, e eu sempre tive um sonho de ter meu negócio, ter meu consultório, atender do meu jeito, porque nas clínicas que eu ia atender, eu atendia diferente, os pacientes, eles queriam ser atendidos só comigo. E eu pensava, nossa, será que se eu tiver meu consultório, como que vai ser o atendimento? Será que eu vou fazer diferente? Eu vi Você as ficava muito coisas limitada nas clínicas. limitada. Eu via a gestão e via que não era coerente com o meu propósito, né? Então, eu sempre tive um sonho de ter meu próprio consultório. Aí eu abri meu primeiro consultório, que foi no bairro Quilombo, Quando isso? foi em 2019. Eu fiquei muito feliz na época por ter esse primeiro consultório, só que aí veio a primeira decepção, eu não tinha pacientes, né? Eu tinha o consultório, mas não tinha pacientes, não sabia, eu sabia só trabalhar como dentista, eu não sabia Sim. atrair os pacientes, fazer o marketing, né? Então, eu acabei, fiquei com o consultório um ano, tive que fechar ele, e aí eu comecei a atender de novo, novamente, voltar a atender para as outras clínicas. E aí eu comecei a fazer especialização em ortodontia, aparelho. Aí eu comecei a trabalhar só com a minha área de especialista em aparelho. Eu atendi Várzea Grande, Cuiabá. E mesmo voltei lá naquela incógnita que eu não tava conseguindo entregar o que os pacientes mereciam, né? E aí eu comecei a olhar outro lugar para poder reabrir o consultório. E aí, eu trabalhava numa clínica que é lá na Morada da Serra. Esse bairro é muito parecido com a cidade que eu nasci, que é em Castanheira. Lá é uma outra cidade, né? Então, eu me sentia assim, quando eu ia pra lá, eu me sentia um gostinho lá de onde eu Como morava. chama? Castanheira. É aqui em Varza Grande, não? Ah, o bairro É. é Morada da Serra. Aham. Aí, eu passando nesse bairro, eu via vários salas para locação e eu falava, nossa, que legal, nossa, que legal. E aí, num determinado dia, eu cheguei quase para fechar um ponto e acabou que outra clínica abriu de frente, eu fui, não deu certo. Aí eu passando na avenida, que é a Avenida Brasil, que é onde hoje é a clínica, um salão comercial enorme. Eu fui lá ver o aluguel. Na época, para mim, a pouca condição, achei muito alto, mas acho que Deus vai encaminhando tudo. Sim, com Acabou que certeza. ficou nesse local, que é onde hoje é a clínica. Só que na época, eu abri uma franquia, que ela é do interior de São Paulo, lá em Fernandópolis. Lá essa franquia, ela é conceituada, eles conseguem atrair pacientes e eles não têm esse modelo de negócio aqui no Mato Grosso. Só que eu pensava que iria dar certo. Falei, pronto, eu vou abrir essa franquia aqui, vou conseguir trazer os pacientes, que eram os pacientes que eu não tinha, né? Então, abri a franquia também a mesma decepção, não conseguia trazer os pacientes. Então, eu comecei a estudar, comecei a procurar mais cursos. Foi aí que eu achei um mentor da odontologia, que ele chama Ricardo Novak. Eu comecei a fazer esses cursos e aí consegui sair da franquia. Nisso já consegui colocar Procópio Odontologia. A partir disso, eu comecei a estudar mais sobre marketing, desenvolvimento pessoal. Fui conseguindo atrair pacientes para a clínica, Autoridade, posicionamento da autoridade. marca de vocês, isso é muito Isso. importante. Então, a Procópio Odontologia, o nome Procópio Odontologia já vai fazer 2 anos e meio. Nesse local vai fazer 3 anos. Então, eu vejo assim que depois que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, comecei a estudar marketing, autoridade, fui me desenvolvendo para trazer conhecimento. Eu falo até para a equipe, hoje a gente tem que ter, eu busco mais conhecimento agora sem ser da odontologia, é Para para gestão. gestão. Isso é importantíssimo. A visão que É, você tem é sensacional. E é o que eu prego para os nossos parceiros, a importância de investir em posicionamento, em uma construção de autoridade, em uma boa gestão, porque muitos preocupam-se com as qualificações da própria área de atuação, mas acabam deixando de lado isso. E hoje não basta você ser só apenas dentista, ser apenas um implantodontista, um ortodontista, independente da área que você atue. Hoje é necessário você ser muito mais que isso. é. E você se atentou a essa nova realidade, tem buscado esse desenvolvimento. Eu vejo que você aplica isso com maestria na sua clínica.
E não existe fórmula secreta, existe um manual que tem que ser seguido hoje. O mercado está cada vez mais exigente. É. E você se atentou a isso, né, doutora? Sim. E esse manual que você fala é o que eu realmente falo lá na clínica. Eu falo assim, a gente tem que seguir um passo a passo. Não é eu que Exato. estou falando do que eu acho, é um passo a passo que está criado, testado. Então a gente vai pegar esse Se deu manual e fazer certo um para passo um, a não vai dar passo. certo para Não mim, vai dar por certo. quê? É uma formulazinha, né? Se Isso. deu certo para um, por que que não? É só aplicar, gente. É só Sim. Ctrl+C, Ctrl+V, é só aplicar. Isso, por exemplo, lá na clínica, a primeira vez que o paciente vai fazer a avaliação com a gente, tem todo um passo a passo que é seguido. Então, eu cobro muito o pessoal, a equipe, para poder seguir esse passo a passo. Quando falha um passo, fala, olha aí, por que que a gente tem que seguir esse passo a passo? Por que que ele tá certo? Se deu certo em outras clínicas, aqui com a gente também vai dar certo. Só basta a gente fazer o que tem que ser feito. Com certeza. Qual foi o maior desafio que você considera quando você abriu a sua clínica, a sua própria clínica? Foi atrair os pacientes e depois que foi trazendo os pacientes, a gestão da equipe, organizar a equipe, isso para mim também foi um grande desafio, mas o mais difícil é atrair pacientes. Qual o diferencial da sua clínica hoje? O diferencial é o atendimento humanizado, o atendimento totalmente personalizado para os pacientes. Você conseguiu unir ali uma equipe de profissionais que vivem o mesmo propósito que você, doutora? Sim, na verdade, eu vejo assim que a gente está em desenvolvimento. As pessoas que estão de fora às vezes acham que tá bom, mas a gente está em desenvolvimento para cada dia ser melhor. Mas eu vejo que a equipe que está na Procol Odontologia está empenhada no nosso propósito, missão, visão e valores. Com certeza, isso é muito importante. Sim. Vamos falar sobre lentes em resina, né? Lentes em resinas dentais. Primeiramente, eu gostaria que a doutora começasse falando sobre o que são e para que são indicadas, né, as lentes de resina dental. As lentes em resina, elas são lentes de contato que são colocadas no dente para melhorar o formato, a cor, a estética. É indicado para quem deseja melhorar o sorriso, ter os dentes mais brancos ou também mais amarelo. Sorriso É o sorriso Colgate. Colgate. O sorriso de artista, como a gente Com fala. certeza. Doutora, e quais são as vantagens das lentes de contato? As vantagens de melhorar a autoestima, autoconfiança, melhora até o dia a dia do trabalho. Muitas pessoas se sentem com baixa autoestima para falar, para sorrir, para conversar com o Tão ruim próximo. esconder o sorriso, né, doutora? Isso. A gente vê muitas pessoas que às vezes sorriem com a boca fechada, escondem o sorriso. E é tão bom, eu acho, para vocês que são da odontologia, devolver às pessoas a possibilidade de sorrir, né? Sim, isso é muito bom. A espontaneidade. Isso tem. E quando a gente faz as lentes em resina, muitos pacientes se emocionam, até choram quando vê o sorriso, e isso é muito gratificante. Como que é a durabilidade das lentes de resina? Tem um tempo de durabilidade? Elas são reversíveis? Por exemplo, eu quero tirar minhas lentes, porque eu acho muito difícil. Acho que quem coloca não fica mais Não sem. fica sem, Fazer exatamente. trocar, fazer a substituição por outras, né? É. Mas assim, ela é reversível? Tem como retirar? E qual que é a durabilidade? A lente em resina, a durabilidade é de 7 a 10 anos e muitas das vezes não precisa desgastar o dente. Então, se o paciente faz a lente e deseja tirar depois, pode tirar que vai estar o dente do jeito que estava antes. Intacto. Há desgaste do dente? O desgaste é só quando o dente está um pouquinho torto. Aí a gente acaba fazendo um leve. Eu nem falo desgaste, falo um leve ajuste, né? Se precisa desgastar muito, aí eu indico o aparelho. Mas igual eu sempre falo, quem coloca não quer tirar, ou faz de outro modelo até ficar bom, Com mas certeza. remover, acho que é muito difícil. Perfeito, doutora. A manutenção, como que é feita a manutenção das lentes de resina? A manutenção a gente indica fazer a cada 5 ou 6 meses, 2 ou 3 vezes no ano, tá fazendo a limpeza de todo o dente e o polimento da lente. É feito como uma limpeza, né? Como se nós. Eu acho que é o prazo também de quem não faz, né? De que não tem lente de contato. O ideal é irmos ao dentista a cada 6 meses, né? Não muda Isso. muita coisa na rotina. Eu sempre falo para os pacientes que o polimento é como dar um polimento no carro ou na moto, né? Às vezes tem que dar um polimento lá para voltar o brilho. É a mesma coisa as lentes de resina. Dá um polimento para ela voltar o brilho. E também se ia 2 vezes no ano, tá vendo se tem alguma cárie, precisa fazer remove o tártaro, né? Tá fazendo a sua prevenção. Doutora, como que é feita a escolha da cor do dente, né? A gente sabe que
que é um ponto muito crucial. Nós tivemos uma época em que as pessoas escolhiam aqueles dentes brancos, né? Branco gesso que eu falo. Hum, E hoje a gente vê as pessoas mais comedidas, buscando um é. aspecto mais natural. Até o perfil da lente mudou um pouco, né? A gente vê que nela não é aquela cor inteiriça mais, né? Ela é como se fosse acetinada, né? Mudou as tonalidades das lentes. Como que é feita a escolha da cor? Isso. Eu sempre converso muito com cada paciente de forma única para entender qual é o desejo dele. Tem pessoas que é mais tímida, tem outros que é mais extrovertido. Sim. Então até hoje na clínica eu tenho muitos pacientes que vêm até mim querendo dente branco, outros já quer mais natural. Então eu falo, você pode escolher da cor desde a mais amarela até a mais branca. Uhum, isso é muito bom. Vamos para um bate-bola? Para a gente Vamos. conhecer melhor você? Vamos começar. Doutora, durabilidade das lentes de resina, 7 a 10 anos. principais cuidados após a aplicação. Fazer uma boa escovação, fio dental, ter o hábito da higiene bucal adequada, ir no dentista regularmente. Posso comer tudo com a lente de contato? Eu falo assim que pode comer sim, mas tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, não bala, pirulito, tem que ter eu falo assim, movimento de alavanca. Tudo que for cortar ou puxar, vai com a tesoura ou com a faca. Tem que ter um certo cuidado com os dentes. Até o nosso dente natural, a gente tem que ter um certo cuidado. Com certeza. Tempo médio do procedimento para colocação das lentes. As lentes de resina para colocar na parte 10 dentes em cima ou embaixo, é de 4 a 5 horas. Uhum. Iniciei o protocolo para poder fazer a colocação das minhas lentes. Qual o tempo de tratamento total, doutora? Dentre a retirada das medidas, né? Feito o molde, as lentes. Qual o tempo total para que eu tenha o meu tratamento? A gente sabe que tá cada vez mais ágil, né? Qual o tempo total para me estar com o meu tratamento 100% concluído? Aí tem dois tipos de lente, tem a lente em resina e a de porcelana. A de porcelana, a gente faz um leve desgaste no dente, molde Uhum, e o laboratório confecciona as porcelanas, são 7 dias úteis. uhum, Já a resina, a gente consegue fazer em 4 a 5 horas. sim. Então, se o paciente, a partir do momento que chega na clínica, os dentes estão tudo ok, não tem cárie, a gente faz a limpeza, vê se a gengiva está saudável e ele acaba optando por fazer a lente em resina. E então, 4 a 5 horas as lentes já estão prontas. Perfeito. Recomendações, doutora, para quem pensa em fazer o procedimento. Estou aí querendo passar o final de ano com os dentes lindos, maravilhosos, quero fazer esse investimento na minha autoestima. Quais são as recomendações para quem quer iniciar o processo para colocação das lentes, seja elas de contato ou de resina? Eu indico ir na Procopio Odontologia, ir lá na clínica para a gente fazer uma avaliação. Tenho certeza que vai gostar muito lá da clínica, do nosso atendimento, da equipe. E a partir do momento que você escolhe fazer as lentes, você vai optar pela de resina ou porcelana e a gente vai dar início para estar fazendo o procedimento. Com certeza. Doutora, hoje a Procópio Odontologia tem quantos profissionais na sua equipe De de dentista, dentistas? em média 10 Quais são as dentistas. áreas que vocês atendem lá? Atendemos todas as especialidades, implantodontia, endodontia, que é canal, aparelho, clínico geral e as lentes, a parte Uma clínica estética. muito completa, né? E Onde fica localizada aqui em Cuiabá, doutora? fica na Morada da Serra, na Avenida Brasil, Onde você começou, tá lá. aonde eu comecei a estar lá. Onde passou e viu o pontinho. Meu Deus, Isso, tá vendo? Doutora, para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, que eu vejo que você é muito atuante, muito participativa, sempre traz muitos conteúdos ali, né? Inclusive, eu achei você na internet, vi seus trabalhos, falei, gente, a doutora, ela é danada, né? Tem muita coisa bonita e a gente vê. Falo que o nosso estado ele é um estado muito rico de bons profissionais, de boas clínicas, isso muito me alegra. Porque quanto mais eu vejo a evolução da saúde no nosso estado, mais eu me sinto motivada em levantar essa bandeira, em trazer esses profissionais à vista do público, né? Trazer vocês para um posicionamento, para uma construção de autoridade, para que o trabalho de vocês sejam cada vez mais valorizados. Eu vejo ainda, doutor, uma dificuldade muito grande das pessoas de valorizar o que nós temos aqui local. Ainda vejo essa mentalidade de, às vezes, as pessoas quererem ir fora, porque consideram que São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, vão achar tratamentos melhores profissionais, né? É, E que muitas vezes eles não entendem que lá você será apenas mais um. sim. Aqui você tem acesso, você tem
contato com os profissionais, né? A acessibilidade é melhor. E eu vejo que os nossos profissionais hoje, eles não perdem nada para os grandes centros. Nós temos excelentes clínicas como a sua, nós temos excelentes profissionais que lidam com os gargalos da logística. Você ainda não, porque está na capital, graças a Deus. Mas nós temos profissionais de Tangará, de Cáceres, de Barra do Garças, que às vezes tem que rodar 400, 500 quilômetros para ir até uma capital, para de lá pegar um aéreo. Então, a nossa saúde como um todo, ela precisa ser mais valorizada, né, doutora? Sim. Você falando isso, eu já tinha, por exemplo, quando eu morava no Espírito Santo, a saúde lá é muito, aqui a gente está muito evoluído, né? E o pessoal acha que a gente muitas vezes tem um olhar diferente da gente. Tanto que quando eu atendi algumas clínicas lá no Espírito Santo, por exemplo, a parte da odontologia estética, aqui tá muito mais evoluído do que lá. E aí, tanto que alguns dentistas que eu fiz contato quando eu morava lá, hoje até me procuram para pedir alguma mentoria sobre as lentes em resina. Então, eu vejo que o estado do Mato Grosso, principalmente Cuiabá é uma cidade em desenvolvimento, que todo mundo que é de fora vem para cá e procura o seu desenvolvimento, consegue se desenvolver. Com Porque, certeza. e muitas vezes o pessoal não olha com esse olhar, só quem é de fora e chega em Cuiabá que consegue enxergar isso. Com certeza. Você formou há quantos anos, doutora? 7 anos. De quando você formou para cá, você observou muitas mudanças no setor da odontologia aqui em Cuiabá, no Mato Grosso? Sim. Hoje eu vejo que a odontologia, cada vez que passa, está evoluindo. E está evoluindo por um lado assim que a gente tem que criar mais autoridade, tem que ter mais comunicação com os nossos pacientes e comunicar de uma maneira simples para que eles entendam, né? E eu acho que a odontologia, sem a gente comunicar, sem falar na internet, o dentista não consegue se evoluir. Com certeza. Então, hoje você vê uma necessidade dos profissionais eles falarem mais, né? Se mostrarem mais os trabalhos que são desenvolvidos, mostrarem mais o seu conhecimento. Você acredita que a comunicação ela gera confiança? Muita, muita. A comunicação, tanto com os pacientes quanto com a equipe, quanto mais eu falo de forma clara, melhor vai ser para eles se desenvolverem, eles conseguirem entender. Então, muitas vezes a gente tem que até desenhar para eles poderem entender. Então, a comunicação é muito importante. E você acha que a rede social ela se tornou um manual, um parâmetro para a escolha de um profissional? Sim, eu falo até que o Instagram é como se fosse um catálogo, né? Então, eu vou ver uma pizza, abro o catálogo e olho, aí o Instagram tá lá, eu vou ver uma lente, então deixa eu ver qual dentista eu vou escolher. Então, eu vejo sim que é isso. Qual que é a sua estratégia para ser a primeira opção do seu paciente? Ou do seu futuro paciente? Eu coloco bastante quando a pessoa começa a me seguir no Instagram, ele vê que a gente faz um atendimento diferente. E eu comecei a pedir direcionamento para Deus, falar: Deus, é isso que eu tô fazendo, é certo, porque é diferente de muitas clínicas que eu faço. Eu coloco muito Deus em primeiro lugar lá dentro da Sim, equipe. sensacional. Por exemplo, toda segunda-feira a gente faz uma reunião. Hoje mesmo teve reunião e a equipe, uma das meninas, fala sobre Deus. Então, isso é um diferencial. E muitas das vezes eu me pegava falando: Deus, é isso que eu tenho que fazer? Isso é o caminho. Porque fala de Deus dentro de uma clínica é diferente de dente, né? Então a pessoa fala: que é isso? Então eu comecei a pedir Deus respostas. E os pacientes vinham que iniciava o tratamento, falava. Falei: pronto, é isso E só continua com você aqueles que têm o propósito alinhado que com o tem o seu. propósito. Isso. Você sabe que eu falo muito de Deus também nas minhas redes sociais, no meu trabalho. E num dado momento até chegaram a me questionar, você devia separar o seu Instagram pessoal do seu profissional para você poder falar mais à vontade de Deus, porque tem gente às vezes que não quer ouvir. Eu falei, olha, Deus me colocou aqui onde eu estou. Foi Ele quem me deu tanto de seguidores que eu tenho hoje. Foi Ele que me deu a visibilidade que eu tenho hoje. E Ele me colocou em ambientes que eu não esperava estar. E eu acho que o maior desafio e aquilo que Ele quer de mim é que eu fale dele em qualquer ambiente que Ele me permitiu entrar. Então, quem estiver de acordo com o meu propósito, quem tiver a mesma visão de vida que eu tenho, vai continuar do meu lado. Mas aqueles que não tiverem ou que tiverem dificuldades em ouvir aquilo que eu tenho para falar, porque Deus ele é vivo na minha vida. Tudo que eu vivo hoje é fruto do que ele fez. As pessoas que elas têm repulso, que elas não querem ouvir, infelizmente elas não estão preparadas para andar comigo.
Então é bom mesmo que Deus tire do caminho que elas não estejam ali. Porque ali eu sou a essência. Eu vejo que você também é você, é sua essência ali no seu Instagram, na sua empresa. E eu acho que a fórmula, o segredo tá aí, doutora. É você ser você mesmo e você não fugir da sua essência para poder atrair pacientes. É você ser você. É. Acho que Deus não faz nada por acaso, não, né? Sim, verdade. Ele não faz. O propósito dele assim, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu acho que ele tirar você do interior de um estado, trazer você para uma capital, né? Permitir a você hoje ter sua clínica tão jovem, uma clínica aí liderada aí com liderar 10 profissionais, né? Fora a equipe administrativa, fora a recepcionista. É uma missão árdua. É, e eu É para falo poucos, muito, não. eu falo muito para equipe, né, que Deus, a gente tem que ter Deus. Se não fosse Deus, ele não me daria, porque às vezes a gente acha que em alguns momentos de dificuldade, a gente precisa de força, de ânimo, então a gente para e pensa no primeiro, toda vez que eu tô com uma dificuldade, eu volto no meu primeiro dia, eu pedi isso para Deus, então eu vou continuar, porque lá atrás eu pedi para ter isso, então eu sigo Ele te forte nisso. entregou uma promessa em algum momento da sua vida? Eu falo assim que palavras têm poder. Eu sempre tive, quando eu morava com meus pais, eu falava que eu queria ser empresária. Falava que eu queria ser empresária, que Você eu queria, profetizava isso eu para sua vida? profetizava. Aham. Eu queria ser empresária mas assim, Deus, eu queria ser tantas profissões, eu queria ser fotógrafa, eu queria ser modelo, eu queria ser para gravar vídeo. E hoje eu sou dentista e eu faço um pouquinho de tudo, Você gravo pode ser vídeo, fotógrafa, você é faço foto. modelo, você é a cara da sua empresa, você vai fazer tudo o que você Isso. sonhava em fazer. Então, esse ano ainda eu parei para pensar, eu falei, cara, olha, tudo que eu pedi, as profissões que eu vinha pedindo, empresária, modelo, Deus te entregou. Deus tá me Não do entregando. jeitinho que você imaginava, É, mas do jeito dele. É que é sempre melhor o jeito dele, né? sim, e acho que se não fosse Deus em minha vida, eu não estaria aqui. Eu tive, né, o problema de saúde que eu te falei, então Deus me mostrou da melhor maneira possível que ele existe. Vamos falar sobre aquele episódio que você me contou ali embaixo na Vitaforma, porque eu acho que Deus não faz nada por acaso, né? A gente começou falando da sua profissão, da sua história. Você vai estar conosco no Estilos da Saúde na segunda edição. Uma jovem profissional que eu tenho muito orgulho em estar ali mostrando para o nosso estado um pouco do seu trabalho, né? Mas você me contou algo que me impactou. Você começou a fazer o método CIS, você tinha embolia pulmonar, foi diagnosticada ali, acho que no último ano da faculdade, não foi? Isso, no último ano. E quando você começou a fazer o método CIS, você descobriu que toda doença Toda degenerativa, doença autoimune é autoimune, proveniente de sentimentos. e você Sentimentos tinha passado por uma tristes. decepção na época, e Isso, você acredita que isso tenha acarretado numa doença autoimune. isso. Paula, é uma outra parte que eu não te contei, é tanto que eu fiz esse testemunho para algumas pessoas próximas de mim, né? E até antes, quando eu falava, eu me emocionava. Quando, nesse momento que eu descobri, eu tive a embolia pulmonar, eu morava em Fernandópolis, fazia faculdade sozinha. E aí eu sempre fui muito apegada com a minha avó e minha mãe. E primeiro, Ai, também sou pegada demais com minha vovó. aí primeiro foi a minha avó. Eu fiquei doente e minha avó foi, pensou que não era nada tão grave, né? E aí quando ela chegou lá, nesse episódio decepcionante da minha vida, eu acabei, acho que todo adolescente acaba um momento não acreditando em Deus. Então esse foi o momento que eu não tava De acreditando. revolta. E isso revolta com Deus. Então eu não acreditava, não tava um momento acreditando em Deus. E minha família é muito católica, eu tenho 2 tios que são padres. Então minha família é tanto lado da mãe e pai são muito Você é católicos. católica também? Sou católica também. Aham. E aí, quando a minha avó chegou lá, passei por vários hospitais, né? Mas eu tive a alta do primeiro hospital e eu lembro até hoje, eu e minha avó no quarto, eu falei, vó, eu não acredito em Deus mais. E minha avó, super católica, falou, Monique, vai lá fora, olha pro céu e fala para Deus, pede oração, faz uma oração, fala para Deus te mostrar que ele existe. E eu lembro até hoje, eu tava em uma cidade chamada Votuporanga, do lado de Fernandópolis. Fui lá para fora, olhei pro céu e falei, Deus, se você existe, me mostre. E nesse dia eu tava muito ruim, passando muito mal, né? O pulmão todo, ninguém sabia ainda o que eu tava tendo. Eu falei, Deus, se você existe, me mostre. Isso aí eu já tinha saído da primeira internação, eu tinha colocado um dreno no pulmão. Aí eu voltei pra dentro, e aí eu e minha avó fizemos uma oração e deitamos pra dormir. E eu tava a febre altíssima, a febre não passava. E só no outro dia que a gente ia pra outra cidade, que chama São José do Rio Preto,
para que minha avó encontrou um médico que tratava só do pulmão. Então a gente foi dormir nessa noite, e aí eu e minha avó deitada uma do lado da outra. Minha avó viu eu sentada, mas eu não estava sentada, eu estava deitada. E ela passou a mão e bateu na minha barriga. Falou: Monique, deita, você tá passando mal? Eu falei: não, vó, eu tô deitada. Ela falou: Monique, eu acabei de te ver sentada. Então aí a gente deduz que era um anjo cuidando de mim essa noite. E essa noite eu tava muito ruim mesmo, eu não tava conseguindo respirar. E aí, depois desse episódio, eu dormi também. Eu sonhei, eu tive um sonho, foi muito real esse sonho. Eu tava deitada num lugar branco, várias pessoas de branco encostando em mim. Eu deduzo que seja anjo e Deus, assim, olhando essas pessoas encostando a mão Teve um em mim. encontro com Deus. Encontro com Deus. E minha avó no canto da cama, assim, olhando as pessoas, esses anjos encostando em mim. Aí eu acordei minha avó, eu contei pra ela do sonho, eu já acordei suando, a febre tinha passado. E eu consegui ficar viva, né? Vamos dizer assim, até no outro dia cedo. A gente foi pra Votuporanga, ou pra São José do Rio Preto. Chegamos no hospital, o médico já fez uma tomografia, já viu que tava com embolia, o sangue muito coágulo. E ele falou: eu não sei como que você tá viva aqui. Ele falou isso pra mim. Então a gente deduz que eu pedi: Deus, se você existe, me mostre. Ele me mostrou da melhor maneira possível, né, que ele existe. Te dando fôlego de me vida. dando fôlego de vida. E o médico falou: eu não sei como você tá viva ainda, pelo o exame que foi feito, né? E aí eu falei assim: qual é a chance de eu sair viva daqui? Porque eu falei: pronto, eu vou morrer, né? Ele bateu, eu lembro até, o nome dele é Dr. Bilac, a gente tem contato até hoje. Hoje ele não é mais médico. Ele bateu na mesa e falou 100%. Então aí, a partir daí, o pessoal já começou a me Ele paramentar. aposentou? Ele aposentou, ele já começou a se me todo mundo, eu lembro até hoje. Eu fiquei sentada, todo mundo começou correndo pegar as coisas para me internar logo. E aí, depois de 3 dias, eu já comecei a ficar bem, comecei a comer e saí do hospital, mas porém saí tomando um anticoagulante, né? E eu sempre inconformada com esse anticoagulante. E todos os dias tomava esse anticoagulante, emagreci muito, emagreci 10 quilos. Foi aí que depois, ano passado, eu fui fazer o método CIS. No primeiro dia do método CIS, o Paulo Vieira falou sobre a doença autoimune, que na época foi diagnosticado com a doença autoimune. E ele falou que toda doença autoimune é proveniente de sentimentos. A partir disso, eu parei de tomar um anticoagulante, engordei 11 quilos e tô em desenvolvimento pessoal para mudar a minha vida. Que bênção. Olha, Deus é maravilhoso. Muito. E ele te Muito. mostrou que ele existe. Ele existe. Ele tem um amor muito grande pela sua vida, né? A sua história é uma história de superação. A sua história é uma história memorável. Eu tenho certeza que eu ainda vou trazer você mais vezes aqui para contar outros testemunhos de crescimento, de expansão da Procopio Odontologia. Né? Eu falo que ele não nos dá vitória, não é nada em nosso nome, mas é porque o nome dele seja glorificado. Então, eu acho que você está fazendo a sua parte, seu papel. Vir aqui, né, usar os veículos que você tem para poder contar o que Deus fez na sua vida. Ele te deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E se ele te deu essa nova oportunidade, doutora Monique, é porque ele tem uma missão muito bonita para você. Seja na sua empresa, seja fora dela, mas ele tem uma missão. Então, não foi por acaso, não. Tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutora, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Monique Procópio é o meu Instagram, e também tem o da Clínica Procópio Odontologia. A gente posta nos dois veículos de comunicação. Isso aí. Espero ter você aqui mais vezes, viu? Obrigada, vou E vir até dia sempre. 19, se Deus Até quiser. dia 19. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão do Dr. Cast, eu sempre falo que a informação ela só começa aqui, mas ela termina aí em você. Porque você consegue compartilhar, replicar as informações e fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Gente, informação salva vidas literalmente, tá? E olha, eu falo que o nosso estado tem avançado cada vez mais no que diz respeito à saúde. Está chegando a próxima edição do evento Estrelas da Saúde, um movimento que foi criado ano passado. E eu não gosto nem de citar que é melhores ou que é destaques, porque o nosso evento não é um evento de melhores nem destaques do ano. O nosso evento é um evento de celebração. É um movimento que nós criamos de enaltecimento, de referenciamento à saúde do estado do Mato Grosso. Então, são profissionais das mais diversas áreas que estarão reunidos no dia 19 de novembro para celebrar, né, para a gente poder comemorar os avanços. A que ponto, né, onde está a nossa saúde, até onde evoluímos e até onde ainda vamos evoluir, porque o progresso ele é contínuo, né? Tem muita coisa acontecendo e eu tenho certeza que o Mato Grosso tem
potencial para se tornar uma referência nacional em saúde. Então, até amanhã, nesse mesmo horário, eu espero vocês. Até lá!